Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, já estou na ativa faz tempo e já lavei vários tapetes e agora eu vou lavar um dos maiores, né? E tô usando a minha extratora nova, que por sinal é maravilhosa, né? Eu já tinha falado pra vocês que é muito boa, só que essa não tem nem o que falar. Ela lava mesmo, ela não só molha, né? Porque tem algumas que ela não tem esse poder de sucção, mas essa aqui lava muito. Tô lavando os tapetes porque agora chegou o período de ter menos tapetes pela casa, porque é calor, porque a casa fica mais aberta, então querendo ou não, entra mais poeira. E pra tá tirando todos os tapetes toda vez que eu vou limpar a casa, é ruim porque sempre estão embaixo dos móveis, né? Então eu tô deixando o mínimo de tapetes possíveis. Já lavei os que lava na máquina, já estão secando. Já lavei 3, né, com a máquina. E agora eu vou lavar o último, que é de hoje. Acho que é o último que eu vou lavar, porque o grande da sala foi o que vocês me viram no vídeo apresentando essa máquina que eu lavei, que tá limpo ainda. Tem o grande do meu quarto, mas não vou lavar hoje, porque eu preciso virar a cama para ter mais espaço lá e como o Léo tá trabalhando, então não tenho como fazer isso sozinha. Então eu vou lavar esse que coube aqui, né, no meu espaço. Tô lavando aqui no corredor perto da porta, que é o espaço onde os tapetes cabem para eu poder lavar. Acho que eu vou ter que colocar mais água, porque que já tá vazio praticamente. Vou encher para começar a lavar. Pronto, já enchi, já coloquei um sabão, né, adequado. E esse aqui tem que ser com água morna para ter mais eficiência, não que não vai funcionar com água fria, mas o ideal é sempre usar água morna para lavar. E agora eu vou baixar vocês um pouquinho para vocês verem e vamos lavar. E pronto, tapete limpo. Levei uns 10 minutos mais ou menos para lavar, mas é que quando eu lavo esses tapetes eu gosto de lavar em todas as direções, né? Assim, depois ao contrário, para limpar bem as fibras. Limpa muito e não fica molhado, assim dizer, sabe aquele tapete encharcado que vai demorar para secar? Não passa água nem para baixo. E claro, você controla a quantidade de água que você vai passar. O produto que vem junto não precisa enxaguar, mas se você quiser pode enxaguar. Ele tem um cheiro maravilhoso, então o tapete não fica com aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? Que um dos problemas de eu lavar tapete é por causa disso, que fica com aquele cheiro ruim. E com esse produto aqui não. Eu tenho esse aqui, né? Essa máquina aqui de lavar tapetes, que ela também lava estofados, né? Aí eu tenho uma portátil, também lava tapetes e estofados, só que ela é pequenininha. E tenho o aspirador de colchões, né, de estofados no geral. Todos têm aromatizador, todos. Seja esses aqui que usa água, né, essa máquina e a outra menor, que usa água para lavar, ou então o meu aspirador, que você coloca a essência e ele só vai soltar o perfume quando ele aquece, né? Tanto esse aqui, quanto a pequena, quanto o meu aspirador de colchões, todos aquecem. E não ficam super quentes, mas eles ficam mornos, né, para quente. Então, eu acho que funciona muito mais a limpeza. O aspirador de colchão, vocês já me viram em vários vídeos usando. A minha extratora portátil pequenininha, eu vou usar no puff de novo, mas não hoje, é outro dia que eu já tô cansada, que já tô trabalhando desde cedo. E essa aqui é para lavar todos os tapetes. Essa aqui também é boa para lavar, sabe aquelas casas que tem carpê? Então, perfeito.
Agora eu vou achar um lugar lá na varanda para colocar esse tapete também lá para secar mais rápido, já que eu não vou colocar eles de volta no chão, né? Eu vou, depois que eles estiverem bem secos, eu vou enrolar e guardar. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a varanda cheia de tapetes. Olha só como é que tá a varanda aqui. Cheia de tapetes. Tem aqui no varal que estão secando. Tem aqui os que eu já lavei. O redondo, aquele que fica no banheiro, que tá aqui. Agora eu vou passar ele pra cá para eu poder colocar o grande em cima das cadeiras. Aqui tem aquele outro branquinho lá do corredor. Então tô aproveitando para lavar tudo hoje. Esses aqui acho que já estão secos porque foi os que eu lavei na máquina. É levemente úmido e eu vou deixar eles aqui porque eu quero que seque rápido, senão nem precisaria colocar aqui. Agora vamos lá esvaziar a máquina e lavar. Tem que enrolar o fio dela aqui também. E agora vamos ver o quão suja está. Ó, água. É, tava bem sujo. Próxima vez sai mais sujeira. E o bom é que ela junta toda aquela penugem que fica presa no meio do tapete quando o aspirador não suga. Então essa tira tudo. Agora eu vou lavar o tanque, né? E a parte de baixo também tem que limpar, que é sempre suja. E aí vamos continuar a minha rotina de hoje. Aqui eu tenho alguns sapatos meus para passar uma água. Tenho que fazer isso hoje também, porque a previsão amanhã para nós é chuva. E eu tô aproveitando para fazer tudo isso hoje, que não está tão quente, aquele calor infernal que não dá para abrir a casa. E tem um pouco de vento, então vai secar todos os tapetes que eu lavei, vai secar os calçados que eu vou limpar, apesar de que eu só limpo a sola, né, tiro o pó, não lavo na máquina, com exceção dos tênis dos meninos que eu lavei a semana passada. Esse aqui eu vou só esvaziar porque ele não suja, é água limpa. São todos sapatos meus. Que nem eu falei dos meninos, eu coloquei na máquina. E esses aqui foram os que eu usei pra sair, pra ir na missa. As coisinhas que eu fui fazer na rua, que daí eu acabei trocando de sapato e tão sujo aqui. Dia que é calor dá vontade de só mexer com água, né? E eu gosto de lavar tudo que eu ver pela frente.
Por enquanto eu tô deixando ela aqui no cantinho, aqui na lavanderia, que é o espaço que eu tenho, né? Aí tá dando certo, daí fica essa aqui e o aspirador ali, do ladinho um do outro. Deixa eu colocar vocês mais perto pra vocês verem o que sai dos tapetes. Chega a ser meio assustador. Toda essa sujeira aqui fica acumulada nos tapetes. E por mais que aspire, se vê que não é suficiente. Apesar de que eu tenho um tapete redondo ali, que ele é mais, não é de alta qualidade, né? Ele é mais ruinzinho. Então talvez tenha soltado bastante daquele lá. Nossa Senhora. Não imaginava que tinha saído tanta sujeira assim. E é importante depois que usa limpar, né? Porque senão... Pensa quando a próxima vez que tu vai usar isso aqui tá tudo sujo. Já lavei a máquina, né? Deu maior trabalhão porque tive que cortar aquelas fibras do tapete que eu... não, vocês não me viram lavando. E eu lavei a parte de baixo dele também, que achei que tava meio suja. E foi aquilo ali que arrancou muita fibra. Se soubesse, não tinha feito. E aí tive que cortar com a tesoura, porque senão quando eu for limpar o próximo tapete vai perder a eficiência. Ok, consegui fazer. Coloquei lá na varanda pra ela secar ali as escovinhas, né? E agora eu tenho que fazer as fatias húngaras. Eu já tinha amassado a massa, já tá mais do que na hora de abrir, rechear e fazer, né? Eu vou ter que comprar, sabe aqueles negócio grande de silicone que você coloca na mesa para você trabalhar com massa? Então, eu só lembro que eu não tenho quando eu vou usar, que nem hoje, né? Ui, ainda tem uma mosca incomodando aqui. Como a casa tá aberta, então as moscas entram. Uma, duas, né? Mas eu não suporto mosca. Não suporto moscas. E aí, mas com a casa aberta não tem como, elas acabam entrando. E aí eu vou ter que improvisar aqui na mesa. Eu acho que eu vou colocar plástico filme para abrir a massa, porque a minha mesa, por mais que ela dá para abrir massa em cima, eu não gosto porque eu uso cera nela, né? Aí não combina. Então eu vou forrar aqui com plástico filme para poder abrir a massa, já que aqui na bancada eu acho que é pequeno. Peguei aqui, vou tirar os americanos, esses aqui, que são na verdade os que a gente usa sempre. Eu nunca tiro da mesa, porque os meninos são sempre por aqui. E também eu não tenho uma gaveta pra guardar só aquele ali, porque ele não dá pra dobrar, porque senão ele amassa, né? Cria uma dobra. Então fica sempre aqui na mesa. Aí agora eu vou colocar um filme aqui pra poder abrir a massa. Mas eu tenho que dar um jeito de espantar essa mosca daqui. Hoje os meninos estão em casa porque aqui é véspera de feriado nacional. Então, eles não têm aula. Fizeram um ponto facultativo, né? Então, eles pararam sexta e só voltam quarta. E logo eles estarão de férias também, né? Que começa o período de férias. Pietro pega férias dia 8 e o André mais no final do mês. Acho que assim é o suficiente. Só mesmo para eu abrir a massa. Aqui, ó. Está cheio já.
Cheirinho bom? Quê? Cheirinho bom? Aham. Ai, tomara que eu consiga, né, trabalhar em cima desse. Aí é o vento, aí a massa que tá grudando. Já passou da hora de eu abrir ela. Acho que eu tenho que encostar aqui um pouquinho. André, pega o açúcar pra mamãe lá dentro. Açúcar. Grazie, amor mio. Prego. Estou com ovo, viu? Essa aqui? Sim, né, meu amor? Agora eu vou fazer o recheio. Vou usar mais ou menos 100 gramas de manteiga. Em temperatura ambiente tem que ser, né? Pra ficar fácil de espalhar. Mamãe, é porque você não vai ficar gata? Comer um pedacinho? É. Hum. Não, eu não tô sentindo nada. É porque eu tinha pegado um pedacinho bem, agora eu fiquei sem graça. Ah, ok. Aí eu vou colocar uma xícara rasa de açúcar. E uma de coco. Nós gostamos desse jeito, mas dá pra colocar canela, né? Que se chama o cinnamon roll. Que é bem comum aqui na Itália também. Mas a gente gosta com esse recheio. Ai, minha massa ficou mole, amoleceu por causa do... Passou da hora de eu fazer, mas acho que vai dar certo.
Bom, consegui cortar. Eu coloquei nessa forma de pizza algumas, porque senão ia ficar muito cheio aqui. Aí já vou deixar dentro do forno para que elas fermentem. Tem um pedacinho de bolo de banana que eu fiz ontem. Pensa num bolo maravilhoso que ficou. Mais uma meia hora, aí já coloco para assar. Já vou lavar essas coisinhas para não ficar nada sujo aqui na pia. Como são coisas que tem manteiga, aí se já não lava, por causa do cheiro da manteiga, quando eu abrir a porta, as moscas começam a aparecer. Ó, ambulância. Começou a época dos a ambulância que começou a época dos idosos passarem mal por causa do calor. Ainda que hoje não está tão quente. Pronto, assim, sempre tá tudo limpinho aqui, não tem risco de vir moscas. Esse aqui eu vou usar depois, então pode ficar aqui. Esse aqui eu tenho que repor, também vou deixar aqui. Essa época do ano é bem comum os idosos passarem mal e a ponto de ter que chamar a ambulância para socorrer. Eles não têm o hábito de usar ar-condicionado aqui. E uns por não gostar, outros por achar que faz mal e outros mesmo porque acham que a conta da luz vai vir muito alta a ponto deles não conseguirem pagar. Então eles preferem passar calor, passar mal, do que ter esses gastos, superar esses obstáculos, né, que é o medo do ar-condicionado, enfim. Mas devagarinho eles estão, né, os idosos estão mudando essa forma de pensar e descobrindo o quanto é gostoso ficar num ambiente agradável, né? Porque quando você não tem ar-condicionado, não tem condições. É muito quente. Se vocês acham que o Brasil é quente, é um calor diferente aqui. É um calor daquele que você passa realmente mal. E, enfim, nós temos ar-condicionado, né? Então, sempre que tá absurdamente quente, eu ligo. E de noite para nós dormir, sim. Mas é sempre ali 26 graus, né? Que eu deixo a temperatura para não ficar gelado e também para não esquentar. Então, 26 graus é uma temperatura bem agradável. E também, quando eu ligo o ar-condicionado durante o dia, que fica muito calor, é nessa média. 25, 26 graus, tá perfeito. Pelo menos 10 graus de temperatura diferente do que está fora, né? Procuro deixar. Porque é absurdamente quente. Ainda bem que é pouco, né? A maior parte do tempo aqui é frio. Uns poucos meses de calor são insuportáveis. Ainda bem que é pouco. Uns 3 meses no máximo, assim. E aí acaba o verão. Vou passar um paninho no chão. Eu já passei de manhã, mas eu vou passar agora. Porque aquele tapete redondo tá caindo uns negocinhos. É tapete da Temo, né? Então, qualidade, aquele ali não tem. Aí eu vou
passar só para tirar, porque agora eu ando muito descalço dentro de casa. E se eu sentir que tem alguma coisa grudando no meu pé, me incomoda absurdamente. Então, só vou passar para tirar essas pequenas sujeirinhas que caiu. E... ai, tô tão cansada, tenho que dar uma paradinha. E mais tarde eu limpo os meus sapatos, até porque é só limpar a sola, né? Só porque eu não guardo calçado sujo. Então, dá uma limpadinha na sola. Daqui a pouco eu tenho que recolher os tapetes, porque provavelmente já secaram todos, porque já o sol tá quente. Achei que não ia sair sol hoje, que a temperatura era pra ficar nublado. Enfim, tem sol, daqui a pouco tem que recolher os tapetes. E aqui na sala eu mudei a configuração de novo por causa do tempo agora, né? Do clima, que agora é quente, então eu deixo a porta aqui o dia inteiro aberta. E aí eu decidi mudar aqui a posição das cadeiras pra gente estar sempre por aqui. Passei o paninho ali mesmo, era só pra tirar qualquer penugem, poeira que pudesse ter. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, eu arrumo, os meninos vêm aqui e bagunçam tudo. Deixa eu ver se tem mais uma almofada. E o sofá é bem confortável. Vamos ver, né, quanto tempo ele vai durar. Mas por enquanto está ótimo. Aí eu trouxe essas cadeiras que estavam lá no meu quarto de volta, trouxe pra cá. Levei a marrom que tava ali pra lá, pra poder colocar essas aqui nessa posição aqui que eu queria. Aí eu coloquei minha monstera, que tá enorme aqui, pra ela pegar luz o dia inteiro. O André já tá pintando, então não adianta eu querer tirar, porque daqui a pouco ele vem aqui de volta. Então, e aí a sala ficou assim, bem clara, né, do jeito que eu gosto. Ali também, aqui nessa, eu acabei mudando, colocando umas almofadas que eu já tinha. E ficou um ambiente bem gostoso. A gente, quando vai ver TV, senta no sofá. Quando quer ficar mais perto da porta, que tá mais fresco, senta ali. Agora eu tirei o tapete, mas estava com o tapete ali. Coloquei vocês exatamente na porta da sala, que dá pra sacada aqui da frente. E é uma das vistas que eu mais gosto, porque eu consigo ver todas as minhas plantas aqui, nessa parte que é do escritório, né? Que desde sempre eu planejei pra ficar aqui. E também enxergo essa parte aqui. Na verdade, eu gosto de todos os ângulos aqui de casa. Mas coloquei vocês aí para vocês verem, né, de outro ângulo, já que vocês sempre vêm ou ali da porta ou daqui para lá, né? Vou virar um pouquinho mais a câmera para vocês terem essa vista que eu gosto tanto, olhando aí da porta aqui pro escritório. Ó, coloquei vocês no ângulo que eu gosto de olhar também, que é onde ver todas as minhas plantas. E hoje de manhã dei água para todas, coloquei adubo, né, que é aquele que eu coloco na água, e elas estão adorando, né, porque agora esse período de calor as plantas amam. O meu lírio da paz que tá aqui tá cheio de flores, e a única coisa que eu fiz foi deixar ele pegar bastante luz, que antes ele ficava aqui,
Mas agora eu coloquei ali, mas aí eu acendo a lâmpada, né, que faz com que seja um sol artificial para as plantas. Ó, ele tá ali, ó, tá cheio de flores e já cortei algumas que já secaram. Essas são flores novas, né? E aí tem essa vista aqui também que eu gosto bastante, aqui desse canto. Olha como ele tá lindo, ó, cheio de flores, ó, aqui tem mais flores saindo, ali embaixo tem mais, essas aqui já abriram, né, fora as que eu já cortei, e nada mais é do que luz e água, e claro, um pouco de adubo de vez em quando. E aqui eu coloquei de volta o meu carrinho, né? Porque eu acho que ele combina muito mais nesse canto. E aqui também, essas são automáticas. Aquela ali não, aquela ali eu tenho que acender. Mas essas aqui são automáticas. Então eu programo quanto tempo que eu quero que elas fiquem acesas. E aí elas apagam e acendem sozinha. Aqui o filodendro entrou no meio da lâmpada. Eu tenho que reposicionar a lâmpada pra cá. E tirar o filodendro do meio. Imagina, ele entrou ali dentro. E aí tá fazendo, não tá clareando do jeito certo. E aqui ela regula, ó, mais alto, mais baixo, na altura que quiser. Melhor assim, que daí vai pegar luz aqui em todo ele, não só naquelas folhas que estavam escondidas. E também nos brotos novos. As fatias húngaras já assaram. Vou zerar meu cronômetro aqui. Já fiz uma caldinha ali de leite condensado, né? Eu não coloco a lata inteira, só uma meia. E aí eu coloco um pouco de leite para não ficar muito doce. Deixa eu pegar com o pano que tá meio quente. Daí eu dou uma esquentada no fogão. Eu adoro esses doces. O André tá lá, azucrinando o irmão dele. Acho que eu vou tirar essas daqui. E pronto, ó. Deliciosos. Agora eu vou comer com os meus filhotes e daqui a pouco eu volto. Tô indo fundos? Não, tem que dar a volta pra lá, senão não consigo. Sim. Toma. Bom, os tapetes já estão todos secos, agora é só recolher. Se eu quero enrolar eles, tem que levar lá dentro primeiro.
Deixa eu primeiro recolher a máquina, que também já secou. Esse aqui é o que tá causando o estrago. Ele tá soltando um tipo de um pozinho, sei lá.